Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Maximus Tech. O aparelho em questão é um Moto Z3 Play. No caso, é um aparelho enviado por lojista. Ele informa que o celular não carrega, certo? Então a gente vai começar o nosso protocolo aqui para verificação de um aparelho que não carrega. A primeira coisa é a inspeção visual. No caso, a gente já verificou que o conector está um pouquinho desgastado, mas não acredita que seja ele o problema. O segundo é verificar se realmente de fato não carrega, né? Então o aparelho já está aqui na bancada, certo? E eu vou colocar ele para carregar para a gente ver o comportamento. Então aqui, quando conecta o cabo tipo C, ele indica o sinal de que está carregando. Diz que está carregando, mas o consumo dele é apenas de 470 mAh. Certo? Esse é um consumo muito característico de quando o aparelho está com as linhas de dados rompidas, quando existe algum problema na linha de dados, certo? Outro teste que a gente faz também é colocar o celular em Fast Boot. O celular está em Fast Boot. Com o celular em Fast Boot, ele é para ser reconhecido no computador, quando conecta o cabo do computador nele. Então tá aqui, quando conecta o cabo, aqui fica verde, certo? Ele fala que tem um USB conectado, mas ele não reconhece no computador. Mais um ponto aí relacionado à linha de dados. Então o último teste que a gente faz aqui para fazer a verificação é ver como as linhas de dados estão se comportando em condução reversa. Essa é a linha VBus, teoricamente está ok. Essa é a linha de acessório, a linha ACC, também está certo. Agora começa a linha de dados, 431 também está certo. E a outra linha de dados, no caso, está dando 1741. A gente sabe que isso não é padrão, certo? Não é padrão. As linhas de dados, tanto data menos quanto data mais, ela tem os valores próximos, né? E os valores dessas linhas costumam ser 600, 700, 800, até algumas condições especiais, mas não é esse o caso, certo? De qualquer forma, data mais e data menos sempre tem valores muito próximos mesmo, né? Não uma discrepância dessa daqui, no caso, de quase 3 vezes mais, certo? Isso não ocorre. Então, de qualquer forma, a gente tem um problema aqui relacionado à linha de dados. Cabe a gente agora saber se esse problema é o conector ou se esse problema é na placa, certo? Como é o tipo C, né? A gente testa dos dois lados, né? Para ver como é que tá os outros pinos. Então a VBus está ok, CC também, linha de dados, e a outra linha de dados também a mesma situação. De qualquer forma, a gente vai trocar o conector desse aparelho, por quê? Porque ele já está numa condição que precisa ser trocada, né? Como a tela dele já está solta, né, o aparelho de lojista, é protocolo. Fez a verificação do conector, já sugere a troca ou não, né? Por conta do aparelho já estar desmontado, né? Não ter que desmontar novamente, né? No futuro próximo para fazer a troca do conector. Então a gente vai fazer a troca do conector porque é algo que precisa ser feito. Depois disso a gente analisa o aparelho novamente. Mas é bem provável que ele continue na mesma situação. Esse aparelho ele tem um problema relativamente frequente com um certo componente que a gente vai apresentar, mas primeiro a gente faz a troca do conector e faz a análise posteriormente.
Então, a gente fez a troca do conector. E após a troca do conector, a gente vai aferir se está tudo certo aqui. Assim, a gente vai conseguir os valores que a gente deveria ter em torno do valor da linha de dados, né? Em torno de 700, 800. VBus normal, a linha de acessório, uma das linhas de dados e a outra linha de dados. Então, a outra linha de dados está dando lá 1765 e está exatamente da forma como estava, certo? Mas o conector, lembrando, a gente trocou o conector porque o conector ele iria ser trocado de qualquer forma. Então, agora que a gente trocou o conector, só resta o circuito da placa, né? Então, a gente vai analisar o esquema elétrico, certo? Então, vamos lá. O conector é o J500. Então, a gente já pesquisa pelo J500 e o J500 é esse daqui. A linha de dados é essa daqui. São essas duas aqui. Certo? Ela passa por esse resistor. Por esses dois resistores. Então é assim, ela vem do conector ela passa por dois resistores, e de dois resistores ela vai para algum lugar ali que a gente vai descobrir. Certo? Então essa linha aqui, ela dá continuidade. A gente vai pesquisar para onde ela vai. Então, imediatamente, né, ela sai do conector, passa pelos resistores e vai para esse componente aqui. Certo? E do componente, né, desse componente, ela sai e vai para os demais locais. Que ela tem aqui e aqui. Certo? Então, antes de tudo, a linha de dados, ela vem para esse componente aqui. Ela vem para cá. Antes de qualquer coisa. E assim, por uma certa experiência, a gente sabe que esse componente, né, como ele já está muito próximo, né, do USB, ele está suscetível a algumas variações de energia elétrica, né, quando o pessoal usa um cabo paralelo, carregador paralelo, né, essas coisas. E qual a implicação aqui? Na implicação aqui que a gente não tem outro componente, não tem uma placa doadora para retirar ele, e normalmente os reparos que a gente faz não fica nenhuma espécie de observação. Nesse caso aqui, antes do procedimento, a gente já informa o lojista, né? Ó, vai ter uma observação, o cliente precisa ser informado. O Moto Z3 Play, ou o USB tipo C dele, ele funciona ali pro fone de ouvido também, né? Tanto é que tá escrito aqui, né? Tá os devidos nomes aqui, certo? Então ele funciona, ele tem a função ali pro fone de ouvido também. Aí quando a gente tirar esse componente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um bypass. O que é o bypass? É um caminho alternativo. Então a gente vai fazer um caminho alternativo aqui, certo? E nesse caminho alternativo, no caso, o fone de ouvido, ele não vai funcionar mais. Mas o carregamento dele vai funcionar normalmente. Isso a gente vai verificar aqui, certo? É custo-benefício, não tem muito que ser feito nessa situação. Então o que a gente vai fazer aqui, né? Para deixar bem elucidado. Então esse componente aqui, né? Eu acho que é um multiplexador. Não sei se eu estou com o esquema dele aberto. Então ele está aqui. O componente é esse daqui. Né, tá aqui, é um multiplexador. Aí é bom ler, né, a respeito de como funciona isso. Né, então tá aqui. E no datasheet também fala mais ou menos como ele trabalha, certo? Então, como que funciona o bypass? No bypass a gente vai criar um caminho alternativo e a gente vai tirar a parte de áudio. Então ele vai funcionar a questão de dados, ainda, né? Ele vai comunicar ali com o computador, vai ser reconhecido e, consequentemente, ele vai conseguir carregar, por exemplo, o Turbo Power, entende? Porque ele tem a linha de dados e
quem diz a forma como o celular vai carregar ali, teoricamente, é a linha de dados, certo? Então o bypass que a gente faz é o seguinte, então a gente vai pegar lá a linha de, por exemplo, o data positivo, né? A gente vem com data positivo daqui até aqui. Então ela vem daqui para cá, certo? Então a gente vai unir com esse pad aqui do filtro. A gente não tem necessidade nenhuma de tirar o filtro. Então a outra linha de dados é a mesma coisa daqui para cá. Com isso a gente consegue estabelecer toda a comunicação de dados do USB. Então esse componente aqui, ele é o 520, a gente vai ver onde ele está na placa para executar o código da blindagem. O 520. Então vamos lá, pelo esquema elétrico, o R501, né, o R501 é esse daqui e ele é o data positivo. E quem é ele aqui na placa? Vamos dar uma olhada, R501. Então quando a gente olha aqui na placa, R501 é esse daqui. E o do lado, então assim, o de cima é o data positivo, certo? E o de baixo é o data negativo. E ele está imediatamente depois do conector tipo C. E se a gente aferir a linha de dados, né? Então, aferindo, o data positivo, data negativo. Então, data negativo é que está com 1780, certo? Agora a gente precisa saber quem é a correspondência dele no filtro. Então, desses dois resistores aqui, a gente vai ligar em algum lugar do filtro que a gente precisa verificar quem é quem aqui no filtro. Quem é o data positivo e quem é o data negativo. Então, o data positivo é o R5018, certo? Então, a gente vai procurar por ele, né? A gente vai pegar a referência de 1. R5018. Então, a gente pesquisa. Então, é isso mesmo, né? Então, o positivo, né? Quem seria o resistor da linha positiva de dados? Seria esse resistor aqui, certo? Esse seria o da linha positiva e esse seria da linha negativa. Então tá aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado para não inverter essas linhas, certo? Então a gente vai fazer bem passo a passo mesmo, né? Então a gente vai unir agora a linha positiva, certo? A gente vai fazer o bypass do componente. Então a gente fez o bypass e agora observa. Agora a gente provavelmente vai ver aqui os valores que eles deveriam ser, né? Ali em torno de 700, 800. $715 e 710, né? Como era esperado, deveria ser assim. Então aqui o celular ele já vai carregar normalmente e já vai ser reconhecido no computador.
gente já pode fazer o teste. Então vamos lá, vou conectar o cabo do carregador. Indica que está carregando. No caso, ele já está com 1.4 ampere, né? Bem diferente da condição anterior. Mas aqui ele também ativa o Turbo Power, tá? O carregador que ele está conectado não é Turbo Power, então não vai ativar. Certo? Agora do outro lado do cabo, né? Tem que funcionar dos dois lados. Agora sim, conectei um carregador Turbo Power. Agora ele está carregando com 2.35. E provavelmente ele vai indicar na tela também que o carregador Turbo Power. Mas no caso não indicou, aqui embaixo. Então quanto ao carregamento do celular, ele fica normal, não tem alteração nenhuma. A implicação que se tem mesmo é que o fone de ouvido ele para de funcionar, né? Mas dá para usar, por exemplo, um fone Bluetooth. Essa é a única observação que tem em decorrência do procedimento. Então é isso, o procedimento a gente já pode dizer que foi um sucesso, certo? O aparelho não está pronto ainda, a gente vai terminar de realizar o acabamento nesse corte. E essa é a importância, né, de saber o funcionamento do circuito, saber verificar, né, para onde vai uma linha, outra linha, saber a função de cada componente para você poder lidar com esses problemas, certo? Antes, perder somente a possibilidade de conectar o P2 no celular, né, de conectar o cabo, o fone de ouvido via USB, do que o celular não ter um bom carregamento, né, que no caso ele ia carregar somente a 0.6. E também não funcionaria a questão da linha de dados. Além que esse componente, né, o componente está aqui do lado, né, esse componente que foi substituído, talvez em um momento, por exemplo, ele poderia entrar em curto e ocasionar outros problemas no celular. E deixa eu ver se ele, por exemplo, poderia impedir o celular de ligar. E até talvez o desligamento do celular em decorrência do problema que ele tiver ali, certo? Então, no custo-benefício, é muito viável realizar esse tipo de procedimento. Aqui, toda vez que a gente realiza algo que tem observação, a gente notifica o cliente, certo? Seja ele lojista ou o cliente final, certo? Nesse caso aqui, antes mesmo da gente fazer a troca do conector, antes mesmo da gente abrir, né, desparafusar o celular, a gente enviou uma mensagem pro lojista e falou assim, ó, a gente vai trocar esse conector, mas assim, é bem provável que seja a placa. Porque o Moto Z3 Play ele aparece com esse problema de forma recorrente, né? A gente sempre vai trabalhar com dados estatísticos ali para tentar determinar as falhas. E com esse aparelho não foi diferente, a gente já sabe que isso ocorre com esse aparelho. Então a gente notificou ele a respeito da observação, então ele vai lá e conversa com o cliente dele aceita, então a gente executa o procedimento. A questão da troca do conector, o conector ainda estava funcional, mas está bem claro que esse conector aqui está bem desgastado. Era o conector original do aparelho ainda, né? Então o aparelho tem um bom tempo de vida, então já está na hora de trocar ele. E por que é importante trocar esse conector? Porque trocar ele só quando ele apresentar a falha, isso implica que o lojista ele vai fechar o celular e vai entregar para o cliente, depois de um tempo ele volta questionando a respeito do conector USB, do conector, no caso tipo C, que apresenta problema, certo? Então já faz o serviço de uma vez só, é bem menos custoso. Porque se for trocar o conector tipo C depois que o aparelho está fechado, provavelmente o lojista ele vai dar outro orçamento ali, porque é outro trabalho, né? Tem que descolar a tela, colar a tela novamente, enfim, é outro processo. Certo? Então aqui a gente pode considerar que o reparo foi um sucesso e a solução existe.